He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real. Esta sendo noite de quarta-feira, eu prometi ontem à noite também, ia falar, se o Senhor permitisse, hoje à noite, sobre o tema de A Escritura na Parede. Poderíamos pôr semanas no assunto e logo nunca arranhar a superfície. Mas tentarei delinear só um pouco dele hoje à noite, pela ajuda do Espírito Santo. E agora, eu quero ler de Daniel, capítulo 5, e versículo 25. E diz assim: esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E agora que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura. E será que o nosso bom irmão, o zelador aqui, faria o favor de apenas desligar estas luzes claras? Eu sou está brilhando bem nesta direção. Muito agradecido. Não posso ver a audiência, então, quando estou conversando com qualquer pessoa, gosto de olhar para eles no rosto quando estou conversando. Simplesmente parece mais que é um contato pessoal com as pessoas. Agora, estamos confiando ao nosso Senhor hoje à noite, enquanto apenas tentamos fazer uso do meu tempo e falar sobre este tema. Eu sei que é um grande tema, e é um tema de culto evangelístico, e não para a cura divina, mas é para o máximo de cura divina. O corpo mais enfermo que conheço hoje à noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. Tão dilacerado e quebrantado ao ponto de realmente necessitar de cura divina. Agora, o nosso tema hoje à noite começa na Babilônia. E primeiro, Babilônia foi localizada, a qual ainda está no Sinar, e primeiro ela foi chamada o Portão de Deus, Babel. E mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia, e aparece no fim da Bíblia, o último livro, Apocalipse. E sendo que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje.
E também tudo que está na terra hoje quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todas as seitas e tudo que temos hoje no mundo começaram em Gênesis. Gênesis significa o princípio. E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis traz a luz. E é exatamente como uma árvore crescendo a uma cabeça, onde toda ela virá a um clímax no final, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas, e tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram um princípio não têm fim. É por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem a vida eterna. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. É a mesma palavra grega zoe, que diz vida de Deus. Quando Jesus fala e disse, eu lhes dou vida eterna, essa mesma palavra é usada novamente. Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado e ele se torna uma parte de Deus, de tal maneira que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Agora, Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. E Babilônia foi uma vez a capital do mundo. Quando esta grande cidade foi construída lá, todas as cidadezinhas em volta dela toda pagavam tributo, impostos e tudo mais a esta grande cidade Babilônia. E aí, se você ler em alguns dos livros antigos, tal como As Duas Babilônias de Aesop e muitas das histórias antigas, você encontrará que eles tinham todo tipo de doutrinas curiosas aí. Eles tinham uma mulher aí, não consigo lembrar o nome dela no momento, e ela encontrava raízes peculiares e para fora da terra e fazia deuses delas. Acredita-se que esses foram os deuses que Jacó tomou de seu sogro. Alguns desses deuses, de raízes, etc. Apenas pequenos ismos, e destas coisas derivaram estas seitas que vemos no mundo hoje. Se você nota a natureza deles e a natureza destas coisas hoje é a mesma natureza. De modo que Babilônia ficava bem naquele vale grande e fértil lá, e era rodeado e irrigado pelo rio Eufrates e o Tigre, e foi um grande centro de agricultura. E Babilônia era uma grande cidade, e tem aproximadamente por volta de 120 milhas em volta da cidade, 30 milhas de cada lado, e a torna de 120 milhas de lado a lado. Diz que as ruas na cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de um lado a outro. As paredes tinham 80 pés de grossura e praticamente 200 pés de altura. Eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta destas paredes, com os carros de guerra. E os portões foram feitos de bronze. E esses portões, então, teriam 200 pés de um lado ao outro. E bem no centro da cidade ficava o palácio, e o palácio era o trono. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. Se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, como o rio da vida perante o trono. E nesta cidade tinham jardins aéreos grandes, que saíam das paredes em volta. E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo, que tinha açoitado o mundo conhecido, e todo o mundo estava pagando tributo. Tinha progredido além em ciência, e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir.
Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. Foi eminente ao resto do mundo. E então, dentro destas paredes, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento sobre o qual estamos falando hoje à noite, rei Belsazar, que a Bíblia diz Nabucodonosor, que foi seu pai, mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro, e ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino, e os fez escravos, e eles usaram os seus cientistas, etc., exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. E aí está porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Eles mesmos, eles não tinham. Mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. E verificamos que, durante este tempo, havia um homem justo, por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Foi tomado em catividade naquele tempo. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc., e os sábios e os magos, no reino do rei Nabucodonosor, e agora Belsazar tinha tomado a direção. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham, uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura, apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. Mas apenas lembre-se disto. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. E eu estou meio incomodado, eu próprio, mas estou receoso de que estamos tomando a mesma atitude que eles tomaram. Que sentimos por causa do que temos, o que pensamos, os melhores cientistas, e as melhores metralhadoras, e as bombas atômicas, e os aviões mais rápidos. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. É um padrão muito bonito. E Deus nunca muda. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade. As grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos. E eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas poucos sabiam que uma nação perversa chamada os Medos e os Persas, que são agora os hindus da Índia, quão poucos sabiam que há muitas milhas
estavam cavando um leito para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sob as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram daquela maneira. Se sentiram isso, então foram andando em pecado. Parece que, quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que, quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. De modo que, quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. Mas Deus olha dos céus, e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento, e nossos submarinos atomicamente controlados, e os nossos aviões a jato, que voam muitas centenas de milhas por segundo, que até mesmo, ou minuto, que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som. Mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. E desta vez eles tinham fechado os portões e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem. Eles eram a nação liderante. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. E assim, em tal época como essa, este rei pensou que ele se divertiria muito. E ele marcou uma data que teria um grande baile, ou como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, todos os soldados e os capitães, e todas as esposas e concubinas. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. E você vê, quando o homem sente-se autossuficiente, que ele começa a andar em pecado, e ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. Ele pensou que estivesse seguro. Ele achou que não havia nada que podia causar-lhe dano, porque estava seguro. E ele teve esta grande farra em um destes jardins bem atrás do palácio. E enquanto lá no jardim, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres para virem entreter os soldados, e a cerveja deles e o vinho deles. Se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll hoje, não sei onde estaria um. É exatamente. E eles tinham tudo pronto, e iam se divertir muito. E sem dúvida, senão que muitas mulheres casadas vieram. Os seus maridos foram deixados em casa como babysitters, enquanto elas foram se divertir. E vice-versa, sem dúvida, uma mãe andou pela casa com um bebê doente, enquanto um marido bêbado foi se divertir muito. É simplesmente 6 de um e meia dúzia do outro. E posso vê-los quando começam a beber e a se divertir muito.
e imaginaria que o conjunto realmente tocou e tocaram mesmo a música, e os pequenos adolescentes girando um ao outro, e os soldados bêbados agarrando as mulheres e jogando-as para o alto, e beijando-as e sentando nas cadeiras, e aplaudindo com vivas, pensando que estavam seguros. Oh, Estados Unidos! O Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria está observando você hoje à noite. E que divertimento eles deveriam estar tendo. E posso imaginar este rei aqui, Belsazar, foi um moderno Elvis Presley. Ele podia fazer muitas das coisas fantásticas que eles tinham, e todo o seu mau comportamento, e não sabendo todo o tempo que a morte encontrava-se à porta. Assim, à medida que a festa esquentava, normalmente, quase como um grande arranjo de televisionamento de um programa de Hollywood, acharam que soltariam umas boas piadas a respeito de religião. Mais ou menos como um show de Arthur Godfrey, ou algo moderno assim hoje, ou algum Ernie Ford apanha ervilha, soltar algum tipo de piada a respeito do pregador. Mas Deus ainda observa do céu. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que semeia. Apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que semeia. E ora, eu posso ver este rei se levantar e disse: esperem só um minuto, garotas. Vamos contar uma boa piada religiosa a respeito do pregador, e tudo mais. E todas as decorações cintilantes voando, e os jovens dizendo: oba! Sim, acho que gostaríamos de ouvir isso. E os jovens soldados comportando-se levianamente como os adolescentes de hoje, pois isto não é nada mais que uma moderna Babilônia. Eu sou um americano, mas assim Daniel pertenceu à Babilônia naquele tempo. Mas isso não desculpa o pecado. Disse para uma moça uma vez: você é cristã? Ela disse: eu lhe dou a entender que sou americana. Eu disse: isso não quer dizer nada. De modo algum. Estou contente por ser americano, mas isso não tem nada a ver com refletir cristianismo. Se pecamos, vamos pagar por nossos pecados. Que isso lhe seja assegurado. Eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvidos. Eles tinham a mensagem, mas queriam caçoar dela. Se isso não é os Estados Unidos moderno, não sei o que é. Eles têm o Evangelho, a verdade, mas gostam de caçoar dela. Sim, eles disseram: vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. Deus não permite pecadores caçoarem do seu povo. Você pagará por isso algum dia. E eles vão pegar os vasos do Senhor e trazê-los no templo. E eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. E quando eles puseram o seu Orteos 92, ou Pabst fita azul nele, para fazer uma brincadeira com ele, eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e a caçoar da religião do Senhor. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. E também é esta nação, hoje à noite, ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do batismo do Espírito Santo e nascer de novo, ainda que fossem religiosos.
Agora, aquela festa ébria de rock and rolls, eles eram religiosos, porque a Bíblia disse que eles louvavam os seus deuses. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda estar errado. Isso mesmo, não é a sinceridade. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. De modo que eles tinham uma grande igreja-estado e uma religião que podiam servir e caçoaram das coisas santas de Deus. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus. Chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente e direito, os chamam de antiquados ou roladores santos ou algum tipo de nome escandaloso. E chamam os dons do Senhor que Ele está desempenhando, a operação de um espírito imundo, como um adivinho ou um demônio. Oh, como você pode escapar do julgamento? O sangue dos mártires clama contra isso. Se Deus não julgar esta nação por seu pecado moderno, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a elas por destruí-las. É isso mesmo. Estamos rumando ao julgamento. E estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer são sinais de advertência que o julgamento está próximo. E tem varrido esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. E desprezam isso, riem-se disso, criticam isso. O narram em seus jornais como tolice. Pense nisso. Babilônia moderna. Agora, enquanto bebiam, inclinando suas taças ao beber, de repente, quando este grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live.